Ainda nos povos sem escritas também foram vistos os primeiros traços de aplicação do direito penal. Então é isso que a gente vai começar agora a falar um pouco sobre esse aspecto, sobre o direito penal dos povos sem escrita, né? Em todos os tempos, as raças sempre sofreram uma ingerência das penas como um instrumento regulador de suas condutas. Esse é o caráter da pena, ordenar, regular as condutas, né? Trazer uma ordem ao convívio, e não era diferente. Naquela época, no início, também se aplicava dessa forma, mesmo sem haver escrita. A vida em estado gregário, gregário aqui o termo vem de grei, ou seja, grupos menores, né, tribos, e então a vida no estado gregário, nesse tipo de convivência, certamente provocava conflito de interesse, né, provocava algumas lides, algumas situações entre pessoas que necessariamente deveriam ser solucionadas através de algum mecanismo socialmente estabelecido, né? Nesse caso, sempre se utilizou-se de algumas penas, né, como instrumento para conter o ímpeto humano, né? E nós vimos que na disciplina ED, falando do estado de natureza, que o homem ele trazia consigo um ímpeto, né? E que foi necessária uma intervenção para poder organizar isso, para poder conter. E nesse período anterior à escrita, também se viu essa primeira utilização da pena como norma de ordenamento, né, como uma norma de contenção das condutas humanas desarrazoadas, fora do limite, né, aquelas que fossem contrárias aos demais interesses das pessoas que viviam na sociedade. Desse modo, para muitos é correto afirmar que o direito penal seria a camada mais antiga do direito, né? Foi com base em toda essa evolução jurídica, né, estabelecimento de regras e, consequentemente, sanções, né, por conta da violação dessas normas estabelecidas, que nasceram essas normas sociais, né, com base nos costumes, e com o passar do tempo, com o advento da escrita, essas normas foram elaboradas, codificadas, né? Então, didaticamente, o direito penal dos povos sem escritas, eles costumam ser divididos em 3 etapas, e aqui a gente vai pedir um pouco mais de atenção para que você possa compreender bem isso. Dividir em 3 etapas. Esse momento do direito penal primitivo, ele era extremamente retributivo, né? Então, se alguém cometia algo, ele tinha que pagar na mesma forma. Então, era algo intenso, retributivo, de uma certa forma que ficava, como se conhecido um período das vinganças, né? E por conta disso, essas vinganças eram extremamente bárbaras, cruéis, e foram divididas em unidades didaticamente, em 3 momentos. Quais sejam? A vingança divina, foi o primeiro momento. Depois, o segundo momento, a vingança privada. E um terceiro momento, a vingança pública. Vamos analisar esses 3 momentos em separado. Primeiro momento, da vingança divina. Primeiro momento do direito penal primitivo atribuía à religiosidade as regras de conduta. Como assim, né? Os parâmetros comportamentais deviam seguir necessariamente aspectos religiosos. O temor religioso pautava a conduta, pautava como deveria ser o comportamento da sociedade. Alguns totens, alguns tabus eram estabelecidos como base em critérios meramente religiosos. Esses itens eram sagrados. Deles emanava tanto uma proteção divina como também um limitador das condutas. Não se poderiam violar esses totens ou esses tabus, caso contrário haveria uma ira divina, né? A divindade iria se revoltar não apenas contra o violador da norma, mas também contra a própria sociedade, caso ela permitisse que o violador continuasse vivendo, né, no seu seio, ali no seu meio, né, sem sofrer qualquer sanção. As sanções, então, eram vistas como uma forma de agradar a divindade, de punir esse infrator, demonstrar que a sociedade, como um todo, ainda se mantinha diretamente vinculada, né, a esses preceitos religiosos, a essas divindades, não autorizando que nenhum de seus integrantes violasse quaisquer dessas normas divinas. Nesse período, as penas comuns eram físicas, né, normalmente ocorriam açoites, violências, realmente, quanto maior a agressividade, né, contra a integridade física, extremamente cruéis, extremamente duras, né, justamente para que servisse de exemplo. Também era comum a pena de morte. Alguns crimes,
algumas violações, dada a intensidade, se realmente a sociedade considerasse isso como uma violação grave, alguns desses preceitos religiosos, a pena de morte seria a única viável para purificar esse indivíduo e também resguardar a sociedade de uma eventual ira da divindade. Né? Então, esse primeiro aspecto é justamente a vingança divina, ligado diretamente a aspectos religiosos. Aquele que contrariasse, né, a divindade, aquilo aquela prática que era aceita como algo adstrita a uma divindade, se contrariasse, ele tinha que ser punido, né, tinha que ser aplicado as sanções, tanto a ele quanto a sociedade onde vivesse, caso ela não aplicasse as sanções devidas. A paz, nesse momento, era algo que era compreendido como uma dádiva, né? A existência da paz entre as pessoas. Então foi uma outra forma, uma outra pena, né, que também chama muita atenção nesse momento, durante esse período das vinganças divinas, é chamada perda da paz, a perda dessa paz. Né? A paz como uma dádiva, né, como algo divino, como um benefício que Deus atribuiu ao homem, era uma forma justamente de punir quando alguém não fazia algo de acordo, né, ou violasse alguma norma, ele estaria violando os próprios preceitos divinos e ele estaria violando a própria divindade. E a consequência de tudo isso seria o quê? A perda. Ele perderia todas essas dádivas, né, os benefícios que Deus colocou à sua disposição. Assim, a perda da paz fazia com que esse indivíduo transgressor deixasse de ter toda e qualquer proteção da sociedade. Ele poderia sofrer ofensas, poderia sofrer agressões, não teria efetivamente qualquer direito, não teria sua paz resguardada sob nenhum aspecto, justamente por ter violado a divindade. Ou seja, ele ficaria alguém vulnerável. Qualquer pessoa que passasse na rua poderia agredi-lo fisicamente, verbalmente. Né? Num segundo momento, né, a gente sai da vingança divina e a gente entra agora no segundo momento, que é justamente o período da vingança privada. Essa vingança privada não se refere à vingança entre pessoas diretamente ligadas. Era, na verdade, privada no sentido de uma vingança estabelecida entre grupos sociais. Né? Como dito anteriormente, os povos primitivos normalmente eram nômades, povos pequenos, com pouca complexidade social e que não interagiam entre si. Ou seja, quando existia uma mínima relação entre eles, uma interação era por motivo de guerra, pois normalmente eles possuíam costumes distintos. Né? Nem sempre um grupo reconhecia o outro grupo como social, mas às vezes reconhecia como inimigos ou como algo que não tivesse sido criado pelo Deus que eles acreditavam, pela divindade. E por conta disso a guerra era inevitável. Então tentava-se combater um grupo contra outro, né? Meramente por não reconhecê-lo como ente social, como uma categoria de assemelhado, mas sim como criaturas não oriundas da divindade. Então, quando se fala de uma vingança privada, é justamente nesse aspecto de um grupo contra o outro. Né? Dessa forma, a vingança privada era extremamente brutal também. Era extremamente cruel e normalmente resultava o extermínio de um grupo pelo outro. Essa vingança era tão desproporcional, era tão intensa, que ela podia atingir tanto as crianças quanto os doentes das tribos, dos clãs, quanto idosos, não tinha nenhuma limitação. Até mesmo os animais pertencentes aos outros grupos, às outras tribos, até eles eram passíveis de sofrer vingança privada, com uma reprimenda imposta de um grupo sobre o outro, por não reconhecê-los como algo divino, ou por terem sofrido por parte desse grupo opositor, desse grupo oponente, alguma ação, alguma sanção contrária aos seus costumes, aos seus preceitos. Ou seja, aquilo que eles tinham como regra, né, o outro não concordava e por conta disso havia o conflito. Um terceiro momento desse período primitivo do direito penal diz respeito à chamada vingança pública. Né? Nesse terceiro momento já da vingança pública, já houve uma evolução um pouco maior nesse instituto da vingança. Ainda assim permaneceu as penas cruéis e bárbaras, né? Porém já não era assim algo mais feito com as próprias mãos, a autodefesa, a autotutela, mas nesse momento já se passou a utilizar uma terceira pessoa, que seria uma espécie de carrasco, né? Ou algo nesse sentido, que se utilizava de penalidades, de sanções como esquartejamento, como a forca, como a decapitação, castigos corporais, amputações,
dentre outras penas, né? A gente vê aqueles filmes antigos, a gente vê muito a presença desse carrasco, que é aquele que aplica a pena, né? Que faz cumprir a pena. Então, desse modo, como podemos observar e ver nessa evolução das três fases da vingança do direito penal, foi um período extremamente bárbaro, extremamente cruel. Né? Não havia qualquer proporcionalidade entre a transgressão cometida e a sanção imposta. Não havia a certeza de algumas transgressões, pois o direito era meramente costumeiro, as regras eram passadas de forma verbal, então nem sempre cada indivíduo integrante nessa sociedade primitiva conseguia compreender com exatidão o que era correto, o que não era, e por conta disso sanções impostas a pretexto de se agradar essa divindade, a pretexto de não se ter uma exclusão dessa sociedade, das graças divinas que essa sociedade tinha, elas eram extremamente cruéis para poder acalmar o ânimo das divindades, como costumava se fazer naquela época, né? Meramente por medo da ira divina. Então a gente percebeu que assim se deu o início do direito penal, né, dos povos sânscritos, os povos ágrafos. Então ela se dividia em três partes, né? A vingança divina, que era justamente o receio, era quando se afrontava os preceitos religiosos, se aplicava essa vingança divina, que eram penas cruéis. A vingança privada, que era entre grupos, quando um grupo não concordava com o outro, quase sempre se dizimavam, né? Era motivo de guerra. E a vingança pública, que aí já existia a presença de um terceiro que aplicava a pena, que era um carrasco, alguém que decapitava, que amputava, que esquartejava, que aplicava aquela pena. Tá? E na nossa próxima aula, a gente vai estudar sobre o impacto da escrita já na história do direito, né? Como é que se deu a partir da escrita. Ok? Eu conto com vocês. Até a nossa próxima aula.